E chavear aqui que meu assistente de sala aqui saiu, mas eu starto por aqui logo. Olá, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Graças a Deus, mais um dia, mais um Podserve. E muito feliz aqui com a presença do nosso pré-candidato a prefeito de Parauapebas, deputado federal Keniston Braga, que arranjou esse tempo para a gente estar dialogando sobre o município, sobre a sua visão para o município de uma forma ampla, além de servidor público. Lógico que nós vamos potencializar algumas questões que os servidores encaminharam, que se preocupam em relação a isso, mas esse aqui é um espaço aberto. E reforçando que, frente às dificuldades que nós tivemos, inclusive mudamos aqui de cenário por algumas questões técnicas, ele está sendo o nosso terceiro candidato, e com isso, aquelas pessoas que priorizaram vir logo na frente, que não tiveram medo e que, não, vou falar isso, daquilo outro, e qualquer coisa depois tem a possibilidade de retornar ao momento que o senhor quiser para corrigir, pontuar algum elemento que seja necessário. Esse material aqui ele está sendo transmitido tanto no YouTube como no Facebook, e no YouTube a gente vai separar os principais tópicos, porque quando o senhor falar algum ponto de destaque, os pontos de destaque que o senhor for falando, sobre a água, ou sobre a habitação, ou sobre alguma coisa, a pessoa vai poder já ir direto, que a nossa intenção é fazer com que as pessoas conheçam que cada candidato tem a falar, a oferecer, e potencializar esse debate. E sem falar muita coisa, porque eu acho que as pessoas estão vindo aqui, eu gostaria muito do que eu estou perguntando para todos, que às vezes as pessoas não sabem quem é Keniston Braga, o que pensa, o que ele vê e como é que ele vê o nosso município. E as perguntas vão fluindo normalmente, não é nenhuma sabatina, não. É o que não for falado lá, a gente pergunta aqui e vai tocando baixo. Muito obrigado, meu irmão. Bem-vindo. Olha, primeiro, dar um bom dia a todos vocês que nos acompanham pelas plataformas do YouTube, do Facebook. Espero que a gente possa tirar o melhor proveito desse momento, que a gente possa, de verdade, tirar as dúvidas de todo mundo, que a gente possa colocar aqui, neste momento, neste programa, neste podcast, de verdade, o que pensa o pré-candidato Keniston Braga, assim como eu acho que devem ser todos. A ideia e aí uma ideia louvável, do Carlos, de toda essa equipe do Sindicato dos Servidores Públicos, que é, de verdade, descobrir qual é a essência de cada candidato, qual é a capacidade de cada candidato. E é isso que eu vim tentar fazer aqui hoje com vocês. Te agradecer imensamente, honrado pelo convite. Eu sempre busco esses ambientes para que a gente possa, de verdade, debater de uma maneira tranquila, segura e para que as pessoas possam, de verdade, ter o conhecimento de cada um que pleiteia ser o seu representante nos próximos 4 anos. Obrigado, Carlos. Obrigado a você que nos assiste aí pelas plataformas. Você me fez uma pergunta, né, Carlos, já no início. Quem é o Keniston Braga? O Keniston Braga vamos dizer assim, tirando o efeito de estar hoje deputado federal, sou um cidadão comum. Tenho 35 anos de atuação na vida pública, começo lá no estado do Amapá, mesmo sendo paraense, mas comecei minha vida pública lá no Amapá, depois retorno ao Pará, direto para Parauapebas em 2004. Por aqui já exerci importantes funções dentro do Executivo Municipal. Eu fui secretário de Fazenda, secretário especial de governo, diretor do Departamento de Arrecadação, assessorei alguns secretários em outros ambientes. E sou um cristão, pai de família, sou pai de 4 filhos, avô de 2 netos, tenho 30 anos de casado com a dona Lica, e sou um homem muito feliz pelas oportunidades que Deus me deu na vida e pela importância que eu considero cada uma dessas oportunidades. Tento fazer e tirar o melhor proveito coletivo de toda essa atividade, porque o nome já diz, servidor público, servir ao público, é isso que eu faço. E hoje estou lá na Câmara Federal, defendendo os interesses do povo paraense, com um carinho especial para essa cidade que a todos acolhe, para essa cidade que transfere a nós a possibilidade de sermos seres humanos melhores, pessoas melhores, profissionais melhores, empresários melhores dessa cidade, que pertence a todos nós, os que nasceram, os que chegaram e os que ainda irão chegar. É muito importante que a gente valorize essa cidade, dê a ela o respeito e o carinho que ela merece e a dedicação. Que a gente possa, de verdade, ser cada um de nós um elo dessa corrente que dá a esta cidade de volta tudo que ela merece, e tudo que ela nos transforma. Esse é o sentimento, esse é o amor, é o respeito por essa cidade jovem,
e que já encaminhou tanta gente na vida e está preparada para encaminhar muito mais. Ela só precisa ser tratada com respeito, com responsabilidade e com competência na condução de suas políticas públicas. E, Kenderson, dentro da condução dessas políticas, o que você vê com prioridade para Paraupebas, que você pensa para Paraupebas, que você planeja para Paraupebas se vier a ser eleito o prefeito futuramente, mas que o pré-candidato hoje já sonha, o que ele já define como linhas prioritárias? Dentro da singularidade de governar uma cidade, Paraupebas ela ultrapassa essa barreira. Paraupebas é uma cidade muito plural. Paraupebas é uma cidade de 36 anos, que se tornou a quarta maior população do estado. Já temos a previsão de 2 turnos para as eleições municipais, que tem um orçamento de 2,5 bilhões em média hoje, na atualidade, por ano, que tem grandes vantagens, mas tem em torno de si muitos problemas. Esse fluxo migratório intenso acaba trazendo grandes desafios para a gestão pública. Então, temos problemas na saúde, temos problemas na educação, temos problemas na mobilidade, temos problema na segurança, temos problema na moradia, né? Nós temos aí um déficit de moradia em torno de 35 mil habitações. E é um dos municípios, e foi o primeiro município a criar a Secretaria Municipal de Habitação. Então, esses problemas todos, eles não são resolvidos se não for a partir dos aspectos do conhecimento técnico. A gente precisa analisar esses problemas, buscar soluções, adequar isso a esse teoricamente a essa teoricamente arrecadação gigantesca, e eu acho que aí a gente precisa tratar passo a passo. Vamos falar em especial o servidor público, peça fundamental dentro dessa estrutura que precisa ser valorizada e que precisa ter toda uma política que não pode ser resumida às questões salariais. A gente precisa ampliar isso. Eu tenho algumas boas propostas. Saneamento público, a distribuição de água, educação. A educação é e sempre será a base de tudo. Ela é o ponto de partida para a evolução de uma sociedade. Então, nós temos uma educação pública municipal que está combalida, que está apresentando vários problemas de transporte, de merenda, de profissionais, de estruturas. Então, a gente precisa atacar esse problema. Esse problema, a educação é condição principal para o desenvolvimento do município como o nosso. A gente precisa criar condições para que a nossa mão de obra seja produzida aqui, a partir do pertencimento que cada um de nós temos a essa cidade. Esse sentimento de pertencimento, a gente precisa aproveitar ele e criar mão de obra qualificada aqui mesmo. Aí vem o quê? A gente precisa pensar no fundamental, e aí é uma atuação junto ao governo do estado. O gestor precisa ter uma relação afinada com o governador, nem tanto. Ele precisa ter certeza de quais são os seus direitos dentro dessa estrutura que está previsto na Constituição. Então, se é a responsabilidade do governador entregar para o município um ensino médio de qualidade, eu, como gestor, tenho a obrigação de cobrar. Essa é uma responsabilidade, é uma obrigação mínima, responsabilidade do governador. Ensino superior. A gente precisa, se a gente conseguir, eu acho que é possível conseguir, se estabelecer um polo de ensino superior aqui no município. Um polo de ensino superior não é só, pura e simplesmente, um polo de formação capacitada, onde a gente vai de verdade formar o morador dessa cidade no nível superior. Isso é também um polo de desenvolvimento econômico, porque assim como a gente vai dar oportunidade para o jovem, para todo morador dessa cidade acessar o ensino público gratuito superior, a gente vai atrair pessoas de fora. E quem vem tem que alugar casa, tem que comprar no mercado, tem que consumir as coisas aqui dentro. Então, isso vira também um polo de desenvolvimento econômico, um ativo da economia que é muito importante. Então, a gente precisaria, assim, e eu irei apresentar muito em breve, eu já venho construindo um plano de governo, e não um plano de governo fabricado por ninguém, tá? É um plano de governo fabricado a partir das das ideias, a partir das experiências que eu vivi no serviço público, e que tem em torno dele também profissionais e pessoas daqui da cidade, que entendem a nossa realidade, que sabem dos nossos problemas e que enxergam as soluções. E o que a gente vai apresentar nesse plano de governo é exatamente isso, são soluções para esses inúmeros problemas que hoje a gente vive, que eu não tenho certeza, a partir do meu entendimento, são perfeitamente possíveis de serem solucionados. A gente só precisa ter direcionamento, só precisa ter uma homogeneidade na condução do processo. Então, irei apresentar.
e dentro desse projeto estarão contempladas todas as áreas que são de atuação da gestão pública municipal. Dentro do que você falou, que as pessoas até às vezes não sabem, nem imagino mais ou menos os bastidores desse processo, que eu fiz esse formato de PodServe, eu acredito, a questão de 1 mês e meio, que eu mandei esse convite, e agradeço por você ter sido, acredito, a primeira pessoa que me disse, epa, eu vou aí, só espera um pouquinho, e todos realmente demoraram um pouquinho, mas essa demora eu vi sempre de uma forma natural, de uma forma responsável, porque está se construindo o plano de governo, porque ele que realmente acaba sendo o pilar em relação a tudo isso, e por isso que a gente vê até que para alguns candidatos que estavam dizendo que viriam, mas quando eu mandei os questionamentos, disseram, opa, não me dá mais um tempinho aí, dá mais alguma coisa. Porque não foi esse, Carlão, me perdoe, me permita, não foi essa a questão, né? Nem ligado com o que a gente está construindo em termos de plano de governo, porque vamos dizer que 50% a partir da minha experiência vivida, ele já está aqui, guardado aqui na minha mente. Mas muito em consequência você sabe, hoje eu estou deputado federal, preciso estar em Brasília, e a dificuldade de vir todos os finais de semana, porque eu não sou deputado federal de Parauapebas, eu sou deputado federal do estado do Pará, e eu tenho sido requisitado e convidado a estar em diferentes municípios do nosso estado, vendo também os problemas e tentando solucionar através da minha atuação parlamentar. Então foi basicamente por isso. Não tem relação com a construção do nosso plano de governo. Mas eu vejo até o preparo que todos vocês têm e vejo que você está falando dessa visita toda a sua caixa, porque nossa audiência de Capanema aqui, eu até pontuei aqui, algumas pessoas que eu ia colocar o nome, mas eu vi que foi tanta pessoa de Capanema aqui que também teve esse carinho, que aí eu disse, que aí você vê a dimensão do trabalho que muitas pessoas não sabem que está por trás, mas que a gente tem que entregar todo santo dia. E dentro desse cenário, aí já entra por uma das perguntas que nós encaminhamos, que é uma preocupação que o servidor tem, é que existem vários sinais para problemas econômicos a partir de 2024. Entre eles, possivelmente o nível de pagamento do empréstimo do Prozap. Nós tivemos, de forma mais recente, a questão do ICMS, que muitos acredito que estão falando muito do ICMS, mas não sabem que junto com ele vem muitas outras coisas, que quando cai uma coisa, caem várias coisas. Exatamente, que passa despercebido. E dentro desse cenário, que está se apontando para 2025 em diante para Parauapebas, como é que você vislumbra, o que é que você vê e que isso vai afetar, de repente, nesses projetos? Porque a população quer cada vez mais, só que talvez o recurso para o ano que vem se torne menor ou não. Como é que você vê isso, Kenton? Com muita preocupação, mas com muita tranquilidade. A gente precisa, de verdade, atacar os problemas a partir das suas características. Eu vou voltar um pouquinho no tempo e lembrar você que eu fui secretário de Fazenda de 2017 a 2020. 2017 a 2020 eu fui secretário de Fazenda. Eu herdei um ambiente econômico do município bastante conturbado. Nós tínhamos uma depressão econômica, o município estava em retração mesmo, com todas essas características que sempre foram inerentes ao município de Parauapebas. O que aconteceu? A gestão anterior negligenciou com as receitas. Aí eu vou te falar do cota-parte do ICMS que você mencionou. Quando foi entregue para a gestão anterior, a participação no cota-parte era de 20,32%. Quando nós herdamos de novo, quando o prefeito Daci herda a prefeitura, junto com sua equipe, a gente recebe uma previsão de participação no cota-parte do ICMS para o ano de 2017 de 6,18%, se não me falha a memória. Essa participação já estava prevista dentro do... Nós entramos na justiça ainda antes do prefeito Daci assumir, conseguimos reverter o quadro e mantivemos os 9% executados no ano de 2016. A partir daí, nós impusemos uma força-tarefa para mostrar para o governo do estado que ele não podia, ele não tinha autorização constitucional para fazer essa alteração, para atacar o nosso orçamento de maneira que trouxesse algum tipo de prejuízo para esse município. Porque sabe como é que as pessoas enxergam o município de Parauapebas lá fora? Ah, é um município rico, não precisa. Quando vai falar de auxílio para a saúde, não precisa, tem muito dinheiro lá. Vai falar de auxílio para a educação, não precisa. E essa cultura, ela precisa ser mudada. Mas nós não vamos mudar isso com conversa fiada. Nós vamos mudar isso com atuação técnica. E foi isso que nós mostramos. Quando a gente retomou, quando o prefeito Daci, junto com todo o quadro de vereadores da época, resolve encampar
a batalha de auxiliar o Congresso Nacional para fazer a alteração da Lei da CEFEM, porque nós temos a da Lei da CEFEM, porque nós temos muitos subsídios aqui que nos apontam os caminhos, e nós estávamos certos, retira aquela participação efetiva na CEFEM de 2% do líquido, da receita líquida, para 3,5% de participação do bruto dessa receita. A gente deu um exemplo de que nós estávamos certos a partir das nossas análises. Então, se faz necessário que se trilhe esse caminho. Hoje se comenta muito, por exemplo, uma lei que foi aprovada na Alepa, no apagar das luzes do ano passado, que fere o orçamento de Paraupebas de uma maneira muito profunda, algo em torno de 500 milhões de reais por ano. Isso seria, de verdade, ferir de morte. E não é o deputado Kennedy, não é o pré-candidato Kennedy, não é o prefeito Darcy, são todas as pessoas envolvidas precisam ter preocupação com isso. Eu quero dizer o que eu já fiz com relação a isso. Eu já procurei a PGR, porque o município não pode... eu vou voltar um pouquinho. Essa matéria aprovada lá é inconstitucional. Quem decide sobre alterações no índice do quota-parte é uma lei federal. Isso está previsto dentro da Constituição Federal. O Estado atravessa isso, cria essa lei, e o município não pode fazer nenhum tipo de intervenção. Por quê? Porque, teoricamente, ele não é polo passivo da ação. Quem está sendo lesado nesta lei? É a União. Eles estão interferindo numa ação constitucional, numa lei constitucional. Então, eu fui até a PGR, mostrei para eles que essa lei havia sido criada aqui e que tem a necessidade urgente de uma ação da própria PGR, governo federal, manifestando-se judicialmente contrária a essa decisão. Essa decisão é irregular, então ela não deve prosperar. Mas com essa característica que o município de Paraupebas tem, é normal e frequente essa tentativa de sangrar o nosso orçamento. Vai de cada gestor, a partir do seu conhecimento técnico, da sua equipe técnica, entender todo o arcabouço dessa tentativa e freá-la, barrá-la. Eu, nesse período de 4 anos, eu herdei uma arrecadação de 4 anos anteriores, que foi na ordem de 3 bilhões e 600 milhões aproximadamente. Eu entreguei, no final da minha participação lá, uma arrecadação de mais de 8 bilhões de reais. Então, eu mais que tripliquei essa arrecadação. Isso foi consequência do quê? Da percepção, do conhecimento técnico, de uma equipe muito bem montada, que juntos fomos capazes de provar que as tentativas que já haviam logrado êxito nos anos anteriores estava ferindo os interesses jurídicos do nosso município. Então, nós precisamos estar atentos a isso sempre. Isso não é uma condição exclusiva do prefeito. É uma condição e uma necessidade do deputado federal, do deputado estadual, dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito, de todas as pessoas que têm a responsabilidade de atuar politicamente no município. Então, me preocupa, sim, mas eu posso dizer para você que isso é totalmente reversível e eu já estou trabalhando nisso a partir desta atuação que eu fiz junto à PGR. Mantendo o equilíbrio dessas receitas, com certeza a gente consegue projetar um futuro ainda melhor para Paraupebas. Não quero acreditar e nem vou aceitar que essa promessa de uma arrecadação mais baixa para o futuro, numa gestão onde eu esteja no comando, ela não vai acontecer. Com certeza não vai acontecer, porque eu já provei isso em épocas passadas. Perfeito. E só até aproveitando aqui o gancho de uma pergunta aqui da internet, em relação ao IBGE e repasse, que sabem que o nosso repasse vem com base na população, mas resgatando uma fala do que a gente está indo agora há pouco, que às vezes sentimentos de pertencimento da pessoa, é que, conversando com o IBGE, com os pesquisadores, eu vi um fato bem interessante. É que quando eles estão perguntando aqui, a pessoa diz, de onde você vem? Ou de onde você é? Ah, não, eu sou de Belém, eu sou de não sei o quê, Moju, não sei o quê, mas não diz que é de Parauapebas. A pessoa, às vezes, sai dessa contagem, diz que não mora em Parauapebas. E aí, às vezes, a própria contagem populacional dá errada porque a pessoa não tem o sentimento de pertencimento. Então, é um alerta para a gente, que essa pergunta me trouxe, que aí eu já passo logo para a questão de passar. E, engatando na mesma linha financeira, que a gente vê esse trabalho e essa luta, que tem que entender que não é porque Parauapebas está arrecadando bem, que pode tirar e Parauapebas tem que pagar tudo, porque
a nossa arrecadação é limitada, se a gente não fizer infraestrutura, depois ninguém vai fazer por nós. Mas, Keniston, em relação à questão do CEPEM, que hoje é a mola maior, a propulsão, tudo, que a gente fala de mineração. Mas o que é que você vê para o Parauapebas pós-mineração? Quais matrizes econômicas para garantir a sustentabilidade depois do município, do próprio serviço público, porque às vezes a gente está construindo uma estrutura e a preocupação é como manter. Como é que você vê na sua administração já trabalhar esse Parauapebas de amanhã de sustentabilidade? Quais matrizes econômicas? O que é que você pensa em estar conduzindo? Só quem vive o presente é capaz de projetar o futuro. Todos nós aqui, isso é uma coisa repetida a todo momento, que nós temos uma economia de base transitória. Ela é finita. Daqui a pouco nós não teremos mais essa exploração minerária. Talvez eu, você e outras pessoas não irão ver o final desta atividade, porque... E dentro disso que está falando, eu me esqueci até de colocar que, às vezes, por isso, a gente negligencia receitas próprias, como fiscalização e tudo. Antes de concluir meu raciocínio, eu vou te falar sobre isso. Eu fui diretor do Departamento Municipal de Arrecadação por um período de 2 anos, que foi de 2009 a 2010. Nesse período, busque lá as informações no portal da transparência, que você vai ver um aumento da arrecadação em 5 vezes, sem aumentar um único centavo de imposto, só modernizando o sistema, valorizando o servidor e criando condições para que o contribuinte, que pagar imposto não é uma coisa muito agradável para a gente, mas que o contribuinte consiga perceber a importância da sua contribuição a partir do pagamento do seu imposto e ele consiga enxergar o resultado disso na rua. Ele consiga ter uma rua bem pavimentada, a escola bem arrumada, enfim. Quando a gente consegue trazer esse sentimento, eu sou de Parauapebas, essa cidade que eu amo, que me acolheu, que eu nasci, e eu preciso contribuir e percebo a responsabilidade na condução, na execução com a minha parte, e isso vai funcionar. Isso aconteceu. Mas vamos lá. Só retornando... É a questão das matrizes econômicas. Sim, então a gente tem uma economia de base transitória e a gente precisa ter isso no nosso radar o tempo todo. O que a gente precisa? Por exemplo, o deputado federal Keniston Braga está lá tentando criar um ambiente da mineração mais seguro, porque nós sabemos, existe uma exploração clandestina dentro do município que lesa o município, lesa a União, lesa o Estado, lesa todo mundo, e que precisa estar regulamentada. Essas pessoas que praticam essa mineração, elas não praticam essa mineração porque elas querem. Elas queriam estar na legalidade, elas queriam trabalhar direitinho, recolher seus impostos, fazer a sua contribuição. Mas nós temos um ambiente muito confuso na mineração no nosso país. Eu tenho dito lá no Congresso Nacional que, independente do governo, a gente precisa saber qual é a estratégia do Estado brasileiro para este ativo econômico tão importante que é o mineral. Nós temos riquezas imensas de todas as ordens. Nós estamos falando em transição energética. Nós temos 5 minerais estratégicos em abundância no nosso território. Então, ainda precisamos pensar na mineração como base da nossa economia, mas pensar no sentido de melhoramento desse arcabouço de leis, de melhoramento, por exemplo, da Agência Nacional de Mineração. Isso é o ponto de partida. O outro é utilizar esse benefício que nós temos temporário, mas que é agora, para reforçar as nossas estruturas. E nunca será de uma cabeça só a ideia da criação de matrizes econômicas. Isso sempre será descoberto e ativado a partir da discussão coletiva. Eu preciso envolver nessa discussão o empresário, o produtor rural, o agricultor familiar, o vendedor ambulante. Eu preciso envolver todo mundo numa discussão para a gente descobrir de verdade qual é a nossa vocação. E eu acho que ela pode ser diversificada até pelas nossas características de cidade. Nós temos gente de todo lugar do Brasil aqui com ideias e pensamentos distintos, mas sempre com esse objetivo de fazer essa cidade prosperar. Então, nós temos, sim, condições. Por que a gente não pode pensar num polo de produção de cacau aqui? Por que a gente não pode pensar num polo de produção de bioeconomia? Nós temos uma das maiores florestas do planeta, muito preservada, bastante preservada, que é a Floresta Nacional de Carajás. Então, tem um ativo ambiental que o mundo todo quer. Se a gente pegar esse nosso ativo ambiental e discutir com os organismos internacionais, mostrar para ele que trazer viabilidade econômica para a utilização dos recursos naturais de maneira equilibrada vai ter uma contribuição importante para o equilíbrio do meio ambiente. Então, nós precisamos passar das nossas fronteiras, dialogar internamente, descobrir o que nós de verdade queremos e podemos fazer
e dialogar lá fora, trazer, atrair para cá. Nós precisamos nos libertar desse pensamento. Nós somos ricos, ganhamos muito dinheiro, a gente não precisa buscar nada lá fora. É o contrário, esse tempo já passou. Há uma necessidade intrínseca no resultado do nosso futuro, que é esse de enxergar a nossa cidade, de enxergar o nosso horizonte com outros olhos. Dentro desse enxergar os horizontes com outros olhos, que a gente está aproveitando aqui reforço da nossa água, que a coisa está boa. Magrinha, vamos lá, pessoal. Gente, aqui ao vivo, vocês estão vendo até a interação, isso que é o gostoso, isso é o legal. Não tem fake não, aqui é na real. E eu te pergunto, como é que você vê a atual estrutura administrativa da prefeitura, a nível de secretarias? Você pensa em alterar, criar, reduzir, e a participação do servidor em relação a esse processo? Como é que vai ser dentro da sua gestão e como vai ser essa lida com as secretarias? Primeiro, a gente precisa fazer uma análise do momento atual. E aí a gente precisa se perguntar, o sistema atual está de verdade ofertando bons resultados? Ele está mais dando certo do que dando errado ou está dando mais errado do que dando certo? Na minha avaliação hoje, de um tempo para cá, e aí vamos falar de 2 anos para cá, a coisa degringolou, a coisa deixou de funcionar. Esse município precisa passar por uma reformulação. A gente precisa entender de verdade, de fato, qual é a missão do serviço público. A gente precisa entender que elementos básicos como saúde, educação, saneamento, precisam estar dentro das condições prioritárias, das necessidades prioritárias da gestão. E uma reforma administrativa, um enxugamento dessa máquina já se faz necessário há muito tempo. A gente viu mais recentemente uma intervenção do judiciário impondo ao município que fizesse uma demissão em massa. E essa demissão em massa trouxe sérios prejuízos, por quê? Porque não existia uma equidade, uma relação planejada, preparada para que esse quantitativo, esse efetivo fosse aplicado e utilizado da maneira mais correta. E ainda hoje, a gente sente reflexo em todas as áreas do município. O que a gente precisa a partir dessa reforma administrativa? Eu vou te dar um exemplo, Carlos, com relação a uma reforma administrativa que enxergue o enxugamento dessas secretarias. Nós temos a Secretaria de Desenvolvimento, nós temos a Secretaria de Mineração, né, e nós não temos uma Secretaria de Comércio, né? A Secretaria de Desenvolvimento ela atua no setor do comércio também, no setor da indústria seria essa a função principal. Mas qual é a nossa principal matriz econômica? É a mineração. Aí eu lhe pergunto, com todo o respeito que tenho às pessoas que estão lá conduzindo a Secretaria de Mineração, e eu atribuo que não é muito culpa deles, não tem um plano, a Secretaria foi criada de uma maneira sem que se estabelecesse metas e um plano de atuação para ela, mas hoje ela é uma figura apagada, ela é uma eminência parda dentro desse contexto. Então, por que não criar uma nova secretaria, extinguindo todas essas e criando uma secretaria única, Indústria, Comércio e Mineração? Juntando a nossa principal matriz econômica, trazendo para dentro a verticalização dessa produção, criando um ambiente de atração de indústrias que possam, a partir do minério, ou a partir de outro ativo que a gente tenha, que aí pode ser até a bioeconomia, a gente possa criar um ambiente industrial seguro, palpável, que a gente possa enxergar a atuação dele a longo prazo. E o comércio. Nós sabemos que em todo lugar, uma das bases da economia é o comércio. E a gente não tem uma relação onde a gente enxergue a responsabilidade do município de preparar o comércio para todos os tempos. Não é só... A gente não pode pensar só no Natal, só no Dia das Mães, só no Dia dos Namorados. A gente precisa preparar o nosso comércio de maneira que ele acompanhe o ritmo de crescimento da nossa cidade, que ele possa ser diversificado, que ele tenha áreas específicas para estar instalado. A gente não pode ter uma bagunça dentro do nosso município onde você não consiga de verdade, onde as pessoas não consigam de verdade identificar onde estão os produtos que eles precisam consumir. Resumindo, a gente precisa ter um planejamento, um reordenamento, uma readequação, uma reorganização de todo esse ambiente da gestão atual. Mas, acima de tudo, e aí eu venho lutando sobre isso, e eu fiz isso enquanto estive secretário especial de governo lá na Segovia, que estava inserido dentro do PMI, que era
a implantação de um novo conceito de gestão, conceito integrado de gestão. A gente não pode admitir que os programas são de secretarias, os programas são de governo, eles precisam estar atuando numa mesma linha onde vá se conectando cada ponto, cada elemento da gestão pública, porque todos têm relação um com o outro. E aí nós demos um exemplo do Florindo Mundo, que infelizmente hoje não se escuta mais falar, do Cidade de Igualdade, que era uma busca de juntar, por exemplo, o Florindo Mundo. O Florindo Mundo tinha a Secretaria de Agricultura, de Meio Ambiente, de Assistência Social, da Mulher, a Segov. Então, era o início do estabelecimento de um novo conceito de gestão. O conceito que nós temos hoje está ultrapassado. Todos nós, e aí pode ser gente que participa do governo, quem está fora do governo, os críticos, os que apoiam, eles têm essa percepção. Basta ter coerência para enxergar que não dá para você ter um corpo que não seja homogêneo. Ele precisa falar a mesma língua, ele precisa ter traçado à sua frente uma linha reta, uma rua que ele precisa caminhar e aí ir desenvolvendo as suas atividades a partir dessa conexão. Sendo um corpo homogêneo que eu tenho certeza absoluta vai trazer melhores resultados. Mas nós precisamos botar esse corpo para malhar, aplicar nele a necessidade de ter uma saúde melhor, e isso passa por essa reorganização, esse reordenamento dessa estrutura que para mim é pesada e ineficiente. E Kenson, dentro dessa reorganização da estrutura, uma pauta que a gente já vem trabalhando há bastante tempo, inclusive foi pauta de demandas judiciais, e infelizmente não foi possível ser realizada dentro desse momento, é a questão do concurso público. Como é que você vê isso dentro da administração pública, seus planejamentos, em que momentos, se dá para fazer no início, precisa de tempo, se dá para fazer alguma coisa agora, vai ser depois, o PSS, que é uma novidade, e como é que você vê esse novo cenário em relação a quadros pessoais do serviço público? Olha, primeiro a gente precisa entender a importância do servidor público para esse processo todo. Eu não posso simplesmente achar que eu preciso aumentar o meu número de concursados. Eu não posso focar a partir das minhas queixas ou reclamações. Eu preciso fazer um estudo profundo e entender, porque eu tenho leis que me balizam na função de prefeito. Eu preciso atender uma lei que chama Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu tenho um teto para ser gasto com um servidor público. Então, a partir desse teto, eu tenho que estabelecer o meu plano. Volto a dizer, se nós começarmos a construir uma reforma administrativa, uma reforma estrutural dentro do quadro que se apresenta hoje pela prefeitura, a gente vai também pensar no servidor público. Eu acho que quanto mais nós tivermos e diminuirmos essa diferença, criarmos uma equivalência entre concursados e contratados, é melhor para o município. Ter um ativo, um patrimônio efetivo do município é muito satisfatório. Por quê? Porque essa pessoa começa a produzir trabalhos a longo prazo. Ela enxerga a sua longevidade dentro do serviço. É diferente daquele que está lá transitoriamente, a partir do PSS, 2 anos, se não me falha a memória, ou aquele que é contratado por um grupo político que temporariamente estará no comando da gestão. Então, se você tem a maioria dessas pessoas atuando dentro da gestão pública, tu corre um risco de não ter uma sequência do trabalho. Então é muito importante que a gente pense isso, mas não com irresponsabilidade, não com interesse político momentâneo, temporário. O programa precisa ser de Estado, não pode ser de política, não pode ser pessoal, não pode ser de um grupo político. A gente precisa enxergar a gestão pública como uma sequência. Os governos são transitórios, eles vão, de alguma maneira, cumprir a sua etapa e depois eles vão entregar para outro. Se a gente enxerga isso a partir de agora, a gente vai entregar para o outro um ambiente seguro, tranquilo, sem dívidas, com servidor público motivado, com os projetos sendo elaborados e surgindo a todo momento. A gente vai permitir que essa cidade que nós amamos, que nós queremos próspera, ela vai ter uma sequência que vai levar ela cada vez mais a uma cidade próspera de progresso que, por consequência, atinge a todos nós. Independente do que nós escolhemos para fazer na vida, nós escolhemos morar aqui. Então, nós temos que entender que o progresso, que a prosperidade dessa cidade, que depende de todos nós, não é só dos políticos, não é só da gestão pública, que ela depende de todos nós, que nós precisamos transformar o nosso amor e nosso respeito em resultados práticos. Se ela prosperar, nós todos vamos nessa seara, nós estamos na asa dela, nós vamos voar junto com ela, entendeu? E quando você fala do servidor público, posso dizer quais são as minhas ideias com relação ao servidor público? Esse espaço que é nosso. E aí, vou te dizer, Carlos,
Para que essas coisas aconteçam, para que essas ideias se tornem realidade, a gente precisa de verdade ter essa base que eu acabei de te dizer, de reestruturação, de entender e enxergar o orçamento como ele é, sem pirotecnia, sem malabarismo político, mas sempre enxergando do aspecto técnico. Vamos lá, plano de cargos e salários. É uma coisa que é fundamental. O servidor público ele enxerga o seu futuro a partir de um plano de cargos e salários, que está dentro da Constituição. Tem uma previsão dentro da Constituição para que esse plano seja executado dentro do serviço público. E a gente não pode, toda vez que a gente fala de planos e cargos e salários, a gente se remete logo à educação. Não pode ser só a educação. A gente precisa enxergar a atuação do servidor público de uma maneira ampliada. E qual é o plano de cargos e salários ideal para o servidor público? É aquele plano de cargos e salário plural, aquele que é discutido com o servidor a partir da sua característica. Que a maioria dos governos municipais tem a ideia. Quando a gente começa a ser pressionado, eles vão lá fora e buscam uma experiência já concebida, construída por outro. Não quero dizer que não seja necessário se auxiliar, se orientar de experiências bem-sucedidas em outros lugares. Mas o plano de cargos e salário deve ser daqui. Deve ser discutido com os servidores aqui. A gente precisa, acima de tudo, criar condições para que o servidor possa opinar, criar um canal aberto, que não seja só aquele período da mesa de discussão sobre a reajuste salarial, mas que o servidor possa, durante todos os anos, durante 365 anos, 365 dias do ano, ele possa ter a sua porta aberta para ele opinar e dar sugestão para buscar alternativas para que o serviço público seja mais ofereça melhores resultados. Nós sabemos da importância do servidor público e do serviço público para o equilíbrio e o bom funcionamento de uma cidade. Então, entre outras coisas, esse plano de cargos e salários ele precisa ser discutido. Seria uma das minhas metas entrar já discutindo isso de uma maneira efetiva, com um coletivo, com um sindicato, com um coletivo dos servidores, buscando criar um canal de relação aberto para que a gente possa de verdade encontrar qual é o plano ideal, criando uma pluralidade na concepção e na construção desse plano. Programa de incentivos. Vamos lá. Nós temos vários setores com vários tipos de servidores atuando dentro do serviço público. Vamos falar aqui da minha área. Eu fui lá 4 anos secretário de Fazenda. Vamos criar um incentivo, vou aqui hipoteticamente falar, em termos numéricos, vamos criar, junto da área da Fazenda, lá, da arrecadação municipal, vamos criar um programa de recuperação de receita a partir da dívida ativa. Sabe, todo mundo sabe que é muito difícil você recuperar essa receita, mesmo sendo um ativo juridicamente constituído e que você precisa, de verdade, atuar nisso. Então, você vai criar um programa, incentiva os servidores da área econômica do município, dizendo o seguinte, vamos lá, hipoteticamente, a cada 10 milhões recuperados da dívida ativa, eu vou dar R$2.000, por exemplo, para cada servidor que atuou nesta área que me deu condições de eu poder fazer isso. Isso aí são programas de incentivo, e tu pode trazer para outras áreas. Uma participação direta nos resultados. Ninguém governa sozinho. E o servidor público precisa, acima de tudo, entender a sua importância. E como é que ele vai entender a sua importância? E considerar de verdade que ele está sendo... Vamos criar um plano de participação direta nos resultados. Vamos falar da educação. Eu vou lá com os professores, vamos reunir com os professores, secretários, todo mundo, o nosso IDEB está muito baixo. A gente precisa elevar o nosso IDEB a um nível... Vamos aumentar este ano 2% do nosso índice de participação no IDEB. Vamos melhorar a nossa imagem educacional lá fora. E a gente sabe que quando a gente obtém esses índices, a gente obtém resultados internos. A transferência do conhecimento se torna mais efetivo e com bons resultados. Então, como é que você faz isso aqui? Servidor da educação. Se nós aumentarmos em 2% esse ano a nossa participação no IDEB, todos irão receber um 14º salário. Isso é possível. Isso é possível de prever juridicamente, em termos de compensação a partir desse resultado obtido, não tem problema nenhum, a lei nos ampara e nos permite, você sabe muito bem disso, a gente criar esse 14º salário em virtude desses resultados.
Vamos falar aqui uma outra coisa que eu acho fundamental. O servidor público, ele precisa, primeiro, sentir a necessidade de se valorizar, de se especializar, de buscar novos horizontes. E o município precisa incentivar isso. Então, que tal se a gente criasse uma licença acadêmica, dando ao servidor uma licença de 1 ano sem prejuízos nos seus vencimentos, para que ele fosse fazer lá um mestrado, um doutorado, dependendo do mestrado ou do doutorado, requer 2 anos, a gente estende para 2 anos, não tem problema. Mas com uma condição, que a participação efetiva da gestão possa indicar quais são essas áreas. Que a gente possa dizer, olha, hoje a gente tem uma deficiência muito grande aqui na questão do meio ambiente. Então nós vamos pegar os servidores efetivos do quadro do meio ambiente e propor a eles alguns cursos, algumas especializações que eles irão fazer sem prejuízos do seu salário, que eles vão poder se dedicar a isso, e daí, a partir da conquista, da obtenção desse conhecimento, retornar para o município e o município conseguir avançar nessa área. E assim estão para todas as outras áreas. Esse município, como eu disse lá no início das minhas falas, ele tem como característica ser um grande mosaico populacional. Ele atrai e vai continuar atraindo muita gente para cá, por causa das nossas condições. Nós somos essa cidade maravilhosa que nós precisamos enxergar ela como ela é, como essa cidade maravilhosa. Mas esse fluxo migratório intenso, ele nos transfere o quê? Um problema de moradia. Eu falei para você que nós temos um déficit de 35 mil aproximadamente de moradias no nosso município. E entre esses estão servidores públicos. A gente pode, e aí tem exemplos, eu não estou tirando isso da minha cabeça, existem exemplos bem-sucedidos em outros municípios de programa de moradia voltado para o servidor público, a partir do subsídio dessa moradia, o servidor pagando uma parcela muito pequena, mas tendo a garantia de que terá uma casa própria, já que ele tem a certeza, a estabilidade do seu emprego. Então, a gente pode criar também um programa como esse. Vamos falar aqui da necessidade, e aí a gente precisa entender qual é o lugar onde a gente passa o maior tempo da nossa vida. É no nosso ambiente de trabalho. Então, a partir desta relação, dessa interação, a gente precisa criar um ambiente salutar. E aí eu falo das estruturas, eu falo dos equipamentos, eu falo de tudo que você usa para desenvolver a tua atividade. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos uma guarda municipal. Ela não tem muito tempo de criação. Se não me falha a memória, ela foi criada aí em meados de 2015, né, aproximadamente. 90% do que essa guarda tem hoje é fruto de doações do Estado. EPIs, viaturas. Então, eu falo da Guarda Municipal, mas eu falo também do DMTT, eu falo também como é que chama, gente? Que cuida dos desastres. A Defesa Civil. Uhum. A Defesa Civil. Então, a gente precisa olhar em separado para cada estrutura e entender a sua importância. A segurança pública é vital e fundamental para que a gente possa ter um ambiente de cidade apta a desenvolver. Então, a segurança pública, como todos os outros setores, precisa ter uma política municipal sem essa dependência. Lógico, a gente vai precisar, eu disse no início, a gente vai precisar buscar tudo o que a gente puder buscar, em todas as esferas, estaduais, federais. Mas nós não podemos nos prender a isso, achando que isso vai ser de verdade a solução do nosso problema. Nós temos que ter um plano. O guarda municipal, o agente de trânsito, ele precisa ter uma política voltada para essa atividade que é muito importante, que não só cria um ambiente social seguro, mas também, vamos falar do MTT, é capaz de, a partir da educação, trazer para dentro do município uma melhor arrecadação. Então, tudo está intensamente ligado. Então, o servidor público que eu enxergo é esse, que dialoga com o município, que apresenta as suas demandas e as suas dificuldades e que enxerga na gestão do município um horizonte seguro, onde ele consiga programar a sua vida até que chegue a sua aposentadoria. Perfeito. Dentro disso, candidato, só aproveitando suas falas, inclusive reforçar para quem está na nossa audiência, que elas vão ficar destacadas, pontuadas, para a pessoa poder consultar diretamente. E eu vejo de forma interessante que na administração pública a gente não tem gasto, a gente tem investimentos
que você coloca num canto, volta para outro e faz com que a economia gire. Chegaram alguns questionamentos em relação à questão da própria questão do segmento cultural, da cultura, o Dr. colocou isso. Nós tivemos algumas pessoas que ficaram na fala meio que em dúvida, quando o senhor falou das secretarias que sobre o PMI que teria na Segovia, se com a extinção da Segovia ele se extinguiria ou não. Eu entendi que, na realidade, os projetos estariam sendo aglutinados, acumulados, mas é importante justamente a compreensão, se ficou a dúvida, do pessoal na fala do candidato. E existiu também uma dúvida em relação às falas, que não ficou muito claro, que as pessoas estão um pouco ansiosas em relação ao concurso público, que alguns entenderam que seria para frente, outros entenderam que já seria de imediato. Então, o concurso ele ficou um pouquinho confuso em relação... Posso responder? Olha, com relação ao concurso público, seria leviano da minha parte afirmar se ele é para hoje ou para amanhã e em qual quantidade seria necessário. Porque, volto a dizer, não pode haver irresponsabilidade fiscal. Tem uma lei que permeia tudo isso. Eu acredito, e aí, a grosso modo, eu não estou na gestão, não participo da gestão. Eu não sou membro da gestão do município. Então, a grosso modo, e levando em considerações experiências passadas, eu posso dizer que é possível fazer concurso público já. Não sei em quais proporções. No quantitativo que talvez essas pessoas estejam criando como expectativa. Mas tudo parte de um planejamento. Tudo parte de um estudo que aponte a viabilidade. Porque o que adianta eu fazer um concurso público, contratar um monte de gente e depois não ter dinheiro para pagá-los? Mas é possível sim. Eu acho que dá para fazer concurso público agora, mas precisa ligar, conectar o concurso público a essa reforma administrativa, essa reestruturação de todo o município. Esse é um ponto. O outro que fala com relação à cultura, eu não entendi muito bem qual que é a pergunta. Não, a pergunta foi justamente o segmento cultural, que ele se sentiu assim, que, como eu falo, o nosso bate-papo ele vai correr no pleno, aí não precisa se preocupar. Não se sintam excluídos, porque, na verdade, a gente não abordou o tema cultural, a gente foi meio que abrangente, mas a cultura é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, né? E a nossa cidade, essa cidade maravilhosa que nós escolhemos para morar ou nascemos aqui, ela tem um ativo cultural gigantesco. Por quê? Por causa dessa formação. Nós temos um mosaico populacional. Tem gente aqui de todo lugar do Brasil. E junto com eles trouxeram um pouco da cultura. Então a gente precisa entender e criar uma identidade cultural nossa, própria, que aglutine todos esses elementos da cultura de outras cidades, de outros estados, e crie uma cultura nossa. Para isso nós precisamos ter o quê? A gente tem que parar de pensar a cultura de Paraupebas destacada a partir de eventos que já se enraizaram, estão tradicionais. Tipo, vamos lá, o Jeca Tatu, grande evento que precisa continuar, precisa ser melhorado. Mas a gente não pode pensar no Jeca Tatu somente no mês de junho. Como é que fazem as escolas de samba do Rio de Janeiro? Elas terminam um carnaval e começam a trabalhar o outro. Mas isso envolve aspectos de formação educacional, de formação profissional, de participação efetiva no ambiente social, na transformação daquelas comunidades, nas favelas. É isso que a gente precisa integrar a cultura e parar de achar que cultura, nós vamos fazer um investimento, nós vamos gastar muito no período do Jeca Tatu. Não, se a gente fizer e conduzir a cultura dessa forma, mais festivais de cinema, mais festivais culturais, a gente precisa criar de verdade, dentro do nosso calendário, elementos da cultura, eventos culturais que possam atrair, que possam desenvolver cada vez mais esse nosso sentimento de pertencimento. Então, a cultura, sem sombra de dúvida, está intrinsecamente ligada às minhas propostas, está intrinsecamente ligada, agora não da maneira que a gente pratica hoje. Ela precisa melhorar e melhorar muito. E eu sei como fazer e vou te mostrar muito em breve qual é a nossa proposta efetiva para a cultura do nosso município. Muito feliz, e eu coloco, como eu disse, esse espaço é aberto, espaço em construção, os candidatos depois podem até estar vindo para falar sobre pré-candidatos. A nossa intenção depois... Por que não um debate, Carlão? Vamos chamar todo mundo aqui, fazer um debate. Eu acho maravilhoso que a gente possa entender, discutir as ideias de cada um em conjunto. Aí a gente vai, de verdade, encontrar um caminho que leva a essa cidade. A gente precisa parar de basear essa escolha tão importante na revolta, na vingança. A gente precisa fazer essa escolha a partir da qualidade, do que cada um dos candidatos pode ofertar. E dentro dessa análise da qualidade de cada um, tirar o melhor. Nós estamos falando da nossa cidade, nós estamos falando da cidade onde nossos filhos moram, a gente está falando da cidade onde nossos filhos estudam, onde a gente busca, através da nossa
da nossa labuta diária, dias melhores para a vida da gente. Então a gente não pode sair rifando uma função tão importante como a de prefeito dessa cidade para se vingar de alguém. E eu posso deixar tranquilo que, tão logo sai o registro das candidaturas, a intenção é fazermos justamente essa figura do debate com todos os candidatos que estiverem se habilitados, que a gente já vai saber quem é candidato, quem é o vice-prefeito. Pode reservar meu lugar aqui, tá? Deixa meu lugar reservado aqui, que eu estarei aqui com toda aqui toda um compromisso, com certeza que a gente vai agradecer muito por isso. E, Kenson, dentro do que nós estamos colocando ainda, do setor público, do funcionalismo público, a gente vê alguns problemas que parece que alguns estão se encaminhando para se resolver, que você acha que vivenciou parte dele, que é o reajuste judicial. E eu acredito que com a questão do reajuste judicial foram criadas diversas distorções e que nós até encaminhamos enquanto projeto para o prefeito. Existe um tratamento diferenciado para diferentes setores da atuação do serviço público. Não, tem que existir uma equivalência, né? E aí a justiça interfere e mostra os caminhos que deveriam ser tomados. Eu acredito que a coerência e a responsabilidade de quem está fazendo a gestão é encontrar o caminho ideal para essa solução. Não posso dizer se isso acontece hoje ou amanhã, mas é necessário, até para que a gente possa criar de verdade a segurança para que essa missão mais importante que está acima de todos nós, que é entregar ao morador dessa cidade um serviço público de qualidade. E eu vejo isso aqui acendendo do que você colocou, do PCCR, que é onde a gente trabalha de forma mais detalhada para corrigir isso. E eu fiquei feliz de saber que isso já vem como uma das prioridades dessa visão administrativa. Vamos pensar, vamos imaginar, vamos fazer aqui uma analogia com uma grande fábrica, uma grande indústria. A prefeitura é uma grande indústria. Eu estou aqui no alto da sala da presidência, olhando as minhas câmeras e vendo os setores atuando e produzindo. Se eu consigo criar uma equivalência, né, de benefícios entre todos, eu vou ter um sincronismo nessa linha de produção. Eu vou ter um produto muito melhor, entregue de uma maneira mais ágil, mais rápida, e, por consequência, terei os resultados financeiros, no caso da indústria, mas eu terei, na gestão pública municipal, os resultados práticos na vida das pessoas e, por consequência, na vida de todos nós. É isso que a gente precisa, é dessa maneira que a gente precisa tratar. Não existe diferenças entre os setores da saúde, da educação. Existem características, né, inerentes à atividade, mas a função, a missão do servidor público é a mesma. A busca do resultado é o mesmo. O objetivo é exatamente o mesmo. Então, a gente precisa criar essa equivalência para que não haja essa distorção. Todo mundo precisa estar no pátio dessa fábrica feliz, contente, enxergando naquela produção, no aumento daquela produção, o futuro e o melhoramento da sua própria vida. Uhum. E falando de melhoria, se a gente tem uma dificuldade, por exemplo, hoje, a educação, o pessoal trabalha só com Word e Excel. Nós vemos, às vezes, programas desconectados. Como é que você vê a sua administração em relação a essa questão tecnológica, de integração, que eu já tenho mais ou menos sentimento, mas sempre ouvir de você é muito gratificante. Olha, Carlos, eu fico muito feliz mesmo. Eu tive, infelizmente, pouco tempo dentro da Secretaria Especial de Governo. Eu tive lá 1 ano. E nesse 1 ano, foi um ano que a gente usou para criar os projetos que iriam produzir o que eu chamo de um programa revolucionário para esta cidade, que era o PMI. E dentro do PMI estava um eixo, modernização tecnológica. O que a gente previa dentro desse processo de modernização tecnológica para a educação? Um melhor aparelhamento técnico para o profissional, para o professor, para todo o quadro de servidores da educação, que eles pudessem ter. Mas, prioritariamente, a gente queria entregar, a partir deste princípio de equipar os professores, a gente queria entregar para o aluno condições mais eficazes e resultados práticos na educação. Por exemplo, eu tenho uma proposta que não é bem minha, eu vi isso em outro lugar, por exemplo. É normal. A gente fez a vamos falar do MDB. O MDB criou ele usa com muita frequência essa frase. Bora, né? Bora MDB, bora filiar, bora.
a gente vai criar aqui o Bora Conectar. O que é o Bora Conectar? Cada um dos 50 e poucos mil alunos que tem na rede municipal de ensino vai ter um ponto de internet na sua casa. A gente precisa entender que a conectividade, a relação saudável com a rede mundial de computadores é essencial para o desenvolvimento da educação, da saúde, de todos os aspectos. Então, imagine você, e isso estava dentro do PMI, você, pai de quem você é, aluno da rede municipal, você tivesse condições, por exemplo, de monitorar e acompanhar o teu filho a partir do teu smartphone, desde a hora que ele entrasse no ônibus para ir à escola. Você iria, a partir do GPS que está lá no teu smartphone, saber que teu filho embarcou naquele ônibus naquela hora e que tal hora ele chegou na escola. Você saberia, a partir do monitoramento eletrônico, do controle de acesso eletrônico, que teu filho acabou de adentrar na escola. Ou se ele saiu. Você iria conseguir acompanhar o conteúdo programático que está sendo aplicado para o teu filho. Você seria capaz de acompanhar, por exemplo, o desempenho escolar dele, como estão as notas, como é que está a relação no aspecto do comportamento dele dentro da escola. E o professor teria mais tempo até para viver, para ter dias melhores, porque essas ferramentas iriam proporcionar para ele maior agilidade na elaboração de um plano de aula. Iriam dar para ele, por exemplo, condições de interagir com ferramentas tecnológicas que mostrasse na prática, lá num telão, num data show, a coisa quase que em tempo real. Nós sabemos que a ciência, que a evolução da ciência se dá a velocidade da luz, aí, a velocidade do som. Então, dar ao servidor essa ferramenta é proporcionar para este município um futuro seguro. Eu falo disso na educação, falo disso na saúde. Nós temos uma saúde que hoje pesa muito nos ombros do município. Também há uma necessidade de que o gestor faça uma intervenção junto ao Estado, mostrando para o Estado que nós carregamos ônus que não são nossos, que não estão previstos dentro da Constituição. O município tem responsabilidade com a saúde, com a atenção básica. E o nosso município carrega um peso, um fardo. Aquele hospital sozinho é responsável por consumir mais de 40% do orçamento do município. É desproporcional, não existe um outro município nesse estado que carregue uma carga como essa. Mas isso tem dado, em vez de trazer reflexos positivos, tem trazido reflexos negativos. Nós temos uma saúde pública que não funciona. A gente não consegue ser bom nem na atenção básica e nem na finalística, na curativa, naquela que atende, que trata o problema de cara. Então, a gente precisa fazer intervenções do governo do Estado e dizer, opa, peraí, nós temos uma estrutura gigantesca, vamos fazer a regionalização desse hospital, desafogando um pouco o cofre do município, proporcionando para que ele possa investir, por exemplo, em tecnologia. A dona de casa, você é dona de casa, que está nos ouvindo, nos assistindo, você, cidadão dessa cidade. Veja bem, é possível para esta cidade ter um programa, ter um aplicativo que você consiga marcar a tua consulta na hora que você desejar, sabendo onde está de verdade o profissional que você precisa. É possível que na área da saúde você receba e marque, e receba a solicitação do teu exame, faça a marcação, vá fazer o teu exame, receba o resultado, que você receba também o teu receituário, saiba em qual unidade de saúde do município está o remédio que você precisa para você fazer a retirada, otimizando o teu tempo, te dando tempo para viver, te dando tempo para investir o teu tempo, a tua vida em coisas que vai melhorar a tua condição, melhorar a tua qualidade. Então, a modernização tecnológica, que é um eixo do PMI, é fundamental. Vou te dar um exemplo claro, que vai ter uma interferência direta. Eu espero que Deus me permita ser o prefeito, mas se não me permitir ser o prefeito, está aí a dica. Que se crie uma coisa que está lá dentro do PMI. Está bem programado, já tem estudos feitos, nós fizemos várias inserções durante um ano. Nós queremos implantar um centro de compra, armazenagem e distribuição única. Eu posso afirmar para você que no mesmo ambiente, você fazendo a compra, no mesmo ambiente você fazendo a estocagem, de lá você fazendo a distribuição, a partir das características de cada um, por exemplo, a merenda escolar vai ter que ter lá os galpões frigoríficos, os medicamentos também, mas você vai otimizar. Hoje, se 5 secretarias, por exemplo, precisarem consumir café na segunda-feira da semana que vem, são 5 motoristas, 5 veículos indo para um lugar buscar o mesmo produto.
Então, quem tem que fazer essa entrega é quem está lá na almoxarifada. E o que é melhor? Nós vamos controlar isso através de uma inteligência artificial, fazendo com que os desvios, aí eu tenho estudos, os estudos que balizaram essa tomada de decisão apontam que nós teremos uma economia nos desvios, nas coisas que se perdem, que são extraviadas ou que são desviadas, na ordem de 40% de economicidade. Nós vamos comprar melhor, nós vamos armazenar melhor e nós vamos utilizar melhor. Por quê? Porque nós teremos uma inteligência artificial controlando tudo isso. Ela vai dizer para o secretário quando é que precisa, por exemplo, ele comprar determinado medicamento. Esse medicamento entra e sai até chegar na mão do usuário, até chegar na mão do morador desse município, ele está totalmente rastreado, evitando com que ele seja desviado para outro fim. Então, a tecnologia não é o que a gente está dizendo, é o mundo que está dizendo. Ele é a base de sustentação para o desenvolvimento, para que a gente tenha de verdade mais tempo, mais qualidade de vida, condições de viver. É isso que a tecnologia nos apresenta, além dos grandes e bons resultados. Eu sou não só um entusiasta, mas acredito de verdade nos resultados práticos disso. Nós temos uma cidade com esse orçamento que nos permite pensar num investimento desse e que depois nos trará resultados significativos para o desenvolvimento da nossa cidade e da nossa qualidade de vida. E, Kenton, dentro desse cenário, como é que você vislumbra a questão da terceirização e privatização que muitas das vezes a gente acaba tendo na área da saúde, e o que se fala em relação à privatização do SAEP e outros entes? Como é que você pensa, como é que você avalia isso? Vamos lá, vamos falar do SAEP em especial. Eu acho, por exemplo, que o SAEP, com todo o esforço que os seus valorosos servidores fazem, ele nunca conseguiu atender os seus objetivos, que é de entregar água tratada todos os dias na casa de todo mundo. Então, alguma coisa está errada. Quando a gente vai buscar essa informação, a gente descobre que a partir das estruturas, dessa transitoriedade dos comandos, causa uma certa confusão e um atraso no cumprimento desta missão, que é de entregar água tratada em todos. Então, e nós temos bons exemplos no Brasil inteiro de terceirizações do serviço de água que entregou uma tarifa baixa, uma tarifa equilibrada, mas que transferiu também para o morador, para o usuário, uma consciência de que ele precisa economizar aquele produto, porque a partir do momento que ele abre a torneira, está rodando, tem uma rodinha rodando lá, que vai cobrar dele, então ele vai passar a não estragar a água lavando calçada, lavando o carro com água tratada, deixando a caixa d'água ligada, derramando o dia todinho, porque ele vai passar a ter responsabilidade. A relação de sociedade, ela precisa ter regras, ela precisa ter direitos e deveres. E hoje, dentro do sistema de tratamento de água, quantas casas são hidrometradas nessa cidade? Quase nenhuma. É uma atitude impopular? Talvez. Mas vamos lá. Quantas pessoas dariam tudo? Pagariam 100, 50 reais, 120 reais para ter água 24 horas nessa casa. É muito ruim você chegar do trabalho, cansado, ligar a torneira e não ter água para tu tomar banho. É muito ruim você chegar com fome do trabalho, vamos lá, nossos valorosos funcionários da Vale, que troca turno, chegar para fazer uma comida, para depois descansar e não ter água para fazer essa comida. Então, não é muito mais importante para todos nós que nós tenhamos água 24 horas nas torneiras? E eu acho que uma intervenção, uma parceria público-privada, aí seria a solução para esse problema. Em relação à terceirização da saúde, olha, existem bons resultados. Existem resultados, bons exemplos Brasil afora. Eu confesso a você que a necessidade da terceirização do setor da saúde está nessa problemática de termos uma estrutura que não é nossa responsabilidade. Se nós conseguirmos transferir a responsabilidade do hospital municipal para o Estado, que é o que diz a Constituição, nós vamos ter um desafogamento, não vamos precisar terceirizar nada, vamos precisar fazer concurso público para ter servidores da saúde efetivo, porque nós vamos ter uma das melhores atenções básicas do mundo. Nós teremos atendimento de atenção básica com qualidade, com boas estruturas físicas nos 4 cantos dessa cidade, porque vai sobrar esse dinheiro. E esse dinheiro bem aplicado, ele vai resultar nisso. É um efeito cascata de bons resultados. Agora, os problemas precisam ser atacados com essa habilidade, com esse conhecimento e com esse poder de negociação, com esse poder de articulação política que é necessário e inerente a todo mundo que se propõe a ser um gestor público, seja ele municipal, estadual ou federal. Perfeito.
E, Kennedy, fora isso, eu te perguntaria como é que você vê a questão da atual infraestrutura dos locais de trabalho, que muitos prédios hoje eles estão locados, e a questão dos prédios próprios e a prefeitura de Parauapebas, depois daquele incêndio que está ali abandonada. Olha, mais uma vez eu fico muito feliz. Sabe por quê? Porque eu já pensei nisso. Eu estava executando isso, digo que o tempo de 1 ano à frente da Segov não me permitiu. Porque, primeiro, eu criei uma saúde financeira. Nós tínhamos um fundo de reserva de 618 milhões que estava adequado à construção dessas estruturas. Se você for olhar dentro do que propõe o PMI, do que propunha o PMI, eu acho que ele já naufragou, estava a construção do anexo 1 da PMP. Ali naquele terreno, ali por trás da CEMOB, ali era uma tentativa de concentrar, fazendo uma conexão com hoje prédio incendiado da prefeitura, criando um ambiente de um centro de gestão, um centro da gestão pública. Estariam ali situados naquele local todas as secretarias, todos os serviços públicos estariam dentro desses 2 locais. Tinha ali um acesso facilitado, uma conexão entre os prédios. Isso facilitaria o quê? A vida do servidor público. Nós teríamos um ambiente moderno, de segurança, nós teríamos um ambiente onde as pessoas poderiam calcular suas rotas. Paralelamente a isso, ainda tem mais uma. Aquela hoje rodoviária seria transformada num terminal de integração, onde em algum momento todos os ônibus da cidade passariam por lá, fazendo com que ali, em frente ao centro administrativo, ao anexo 2, está interligado a primeira prefeitura, e os serviços estariam todos concentrados ali. Qualquer pessoa da cidade, morador de qualquer bairro dessa cidade, poderia pegar o transporte público lá na sua região e ter condições de chegar com um único transporte público lá nesse centro de integração. Essa era a ideia do PMI, essa era a proposta do PMI. Criar um ambiente de bons resultados para a comunidade e um ambiente salutar, saudável, equivalente à importância que é o servidor público para a atividade, para o desenvolvimento do nosso município. Uhum. E como é que você vê, como a gente estava falando agora há pouco, essa questão da estrutura de escolas e tudo, a demanda de funcionamento hoje das escolas, anexos e companhias? Ridículo, é horrível isso. Um município como o nosso não pode ficar correndo atrás do rabo, a gente não pode ter turno intermediário, a gente não pode ter déficit de sala de aula. Precisa ter um plano. E há pouco tempo atrás eu vi uma ação do prefeito, que eu confesso a vocês, fiquei muito feliz achando que isso ia virar realidade. Ele transferiu a responsabilidade para o vice-prefeito, meu grande amigo, e aqui quero deixar um grande abraço, tenho uma imensa admiração pelo seu João do Verdurão, um ser humano de altíssima estirpe. O prefeito transferiu para ele a responsabilidade de conduzir um programa, que eu não me recordo qual que era o nome, mas esse programa visava justamente a construção de novas unidades escolares, para que a gente zerasse esse déficit. Isso não é uma coisa que se faça em 1 ano, isso é coisa que se faça a partir do momento que você entra, que você pisou, botou os pés naquela prefeitura para fazer a sua gestão, você precisa pensar prioritariamente, a condição principal para o desenvolvimento, educação. Eu preciso sentar com os técnicos da educação, com os servidores efetivos da educação e dialogar e descobrir de verdade quais são os verdadeiros problemas. Eu tenho um alcance de algum desses problemas. E zerar esse déficit é uma das minhas propostas que estarão incluídas dentro do meu plano de governo. É acabar com esses anexos, é acabar com esse turno intermediário. Mas não é acabar, e não é discurso de pré-campanha ou de campanha eleitoral. Eu já ouvi isso em outras tantas vezes. É atacar esse problema com a responsabilidade e a efetividade que ele exige. É possível? Totalmente possível. Enxergo isso tanto que é possível que se planejou. Infelizmente, não se planejou de onde que viriam esses recursos e de que maneira que eles seriam aplicados. Então, não construímos uma única escola depois disso e continuamos com esse déficit que é crescente. Nós temos um número de alunos, em média, aí, anual, de um incremento de 2.500 alunos todos os anos a mais na rede municipal de ensino. Então, ou a gente zera esse déficit e passa a entender, planejar o município a partir desta realidade de 2.000, 2.500 alunos todos os anos, ou a gente vai continuar correndo atrás do rabo, como eu acabei de dizer. Basicamente, eu acredito que aquelas questões que a gente colocou, ou elas foram contempladas de uma forma
bem mais ampla do que a gente coloca, que esse é o objetivo do PodServe, essa liberdade para você. Está aberto aqui esse espaço para você fazer outras ponderações, porque a minha lista de compras aqui, eu acho que se pulou alguma coisa ou ficou para trás, mas pode ser complementada não só agora, mas nesse momento. Tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas programa ao vivo gostoso é isso. É você ter problema, mas solucionar o problema e trocar pneu de avião no ar é gostoso. Carlão, me permita deixar aqui um recado. Eu fiz isso recentemente nas minhas redes sociais. Disse à população de Paropebas que eu ia apontar um programa de tarifa zero no transporte público. Eu ontem estive na cidade de Caucaia, lá no Ceará, olhando e conhecendo todo esse programa. Posso reafirmar o que eu disse, é perfeitamente possível termos aqui no município de Paropebas um transporte público com tarifa zero, 100% pago, com ônibus de qualidade, com ar-condicionado, com toda a comodidade que a sociedade desta cidade, por padrão que merece. Mas eu não vou entrar nos detalhes, eu vou deixar para que as pessoas tenham a curiosidade de acompanhar nos próximos dias nas minhas redes sociais, que eu vou explicar os detalhes técnicos da construção e da concepção desse programa, o quantitativo financeiro envolvido e quais são, de verdade, os resultados na economia da cidade, na qualidade de vida das pessoas, do aluno que vai para a escola, do trabalhador que vai ao seu trabalho, daquele que busca o lazer também e que usa o transporte público como meio de acesso a esses lugares. Então, é um grande, sem sombra de dúvida, fiquei muito bem impressionado. Não por ter conduzido a economia como eu conduzi durante esses 4 anos passados, eu posso afirmar para você que é perfeitamente possível termos aqui no município tarifa zero dentro do transporte público. A gente só precisa trabalhar isso e colocar em prática. Sim, de forma planejada, como você bem colocou, acho que planejamento é tudo, como eu conversei até com outros pré-candidatos também, que essa visão integrada ela é necessária, porque a gente não tem que parar essa questão de pensar, o que é que tem de bom para mim, para mim. Mas quando é melhor, às vezes, uma coisinha do outro, acaba gerando uma corrente que gera um reflexo que vai trazer isso daí. A própria questão da informatização, como você bem colocou, só a pessoa de não ficar ali na fila, ela está dedicando um tempo para trabalhar e para estar produzindo, um tempo para a família, para a saúde, para viver, e gastar menos e depois ficar com menos necessidade de um CAPS, menos necessidade de remédio de pressão e tantas outras coisas. Então, essa conexão que às vezes a gente mexeu numa coisa, mas não está falando muito, pelo contrário, ele está liberando para ti ou está trazendo para ti. Quem assume a responsabilidade, Carlos, de comandar estruturas públicas, como é a Prefeitura de Paropebas, precisa logo se libertar dessa palavra, eu. Esse eu tem que ser excluído do dicionário, é nós. Nós precisamos enxergar os problemas como eles são. Nós precisamos apontar as soluções. Apontar defeito, amigo, é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo tem o dedo duro para apontar defeito. Mas isso aí, eu quero saber, de verdade, de fato, quais são as soluções para cada um desses problemas. Se você não é capaz de resolver o problema, você precisa ser substituído, você precisa ser retirado para você ir fazer uma reciclagem, um aperfeiçoamento para depois você voltar. Mas eu não posso simplesmente dizer que o epicentro de tudo é esse o problema, sem dizer, eu vou colocar outra pessoa aqui no lugar com capacidade para isso, nós vamos desenvolver essa ou aquela atividade que vai melhorar essa condição. Então, o eu tem que parar de existir, tem que ser o nós, e essa é a minha concepção, e é nesse sentido que eu vou trabalhar. Já que a gente está encerrando, me permita transmitir a todos esses valorosos servidores públicos, a partir, através do sindicato, um grande abraço, dizer que sou muito fã de vocês, e que numa futura gestão minha, Deus assim permitindo, nós iremos trabalhar coletivamente, nós iremos trabalhar integrados. Nós precisamos criar um ambiente de verdade, onde você se sinta feliz, onde você enxergue o seu futuro melhor, porque eu tenho certeza que a partir desse sentimento, você vai conseguir desenvolver a tua atividade e vai transferir, vai emanar, vai irradiar por toda a cidade esse mesmo sentimento que é o teu, que deve ser o teu com toda a frequência. Então, muito obrigado por tudo que vocês fazem. Eu acho que vocês são verdadeiros guerreiros. Existem setores aí que estão extremamente sucateados e vocês carregam esse piano na costa de uma maneira muito respeitosa, de uma maneira muito responsável com essa cidade, com as pessoas que aqui habitam. Esperem de mim sempre isso, que a gente possa dialogar para encontrar soluções. Problemas nunca deixarão de existir. Problemas são inerentes à atividade humana. E na medida que esses obstáculos vão surgindo, que esses problemas vão surgindo, a gente precisa ter habilidade técnica, grupo. A gente precisa ter pessoas. Ninguém faz nada sozinho.
Então a gente precisa ter em torno da gente condições de ter um grupo técnico, um corpo técnico que nos ajude a desenvolver as ideias, colocá-las em prática e trazer para esta cidade que nós amamos, para essa nossa Parauapebas, de verdade o que ela merece. Nós não podemos, em minuto algum, esquecer a importância que essa cidade tem na nossa vida. Nós precisamos defendê-la, nós precisamos lutar por ela, nós precisamos transferir para ela todo o amor que ela merece. E é isso que eu faço todos os dias, estando aqui ou em Brasília, eu defendo esta cidade, porque aqui muitas coisas boas ela me proporcionou para minha vida, para a vida da minha família, e com certeza proporciona para a vida da família de muita gente e para muitas pessoas. É isso que eu penso, esse é o caminho que eu estou trilhando, e o meu retorno a essa candidatura nada mais, não tem outro interesse que não seja qualificar esse debate, que a gente possa dialogar de verdade, descobrir o que cada um pensa a partir das suas qualidades, das suas habilidades, das suas limitações também. Que a gente possa descobrir de verdade qual é o melhor nome para entregar a Parauapebas que todos nós sonhamos. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam pelas plataformas das redes sociais, o YouTube, Bluetooth, o Facebook, enfim, todos que acessaram, muito obrigado pela paciência de nos ouvir. É fundamental, sem a participação de vocês, não teria a propagação, a análise e a avaliação do que a gente pretende fazer para Parauapebas do futuro. Grande abraço, beijo no coração de todos vocês. Carlão, minhas sinceras gratidões pela oportunidade de estar aqui nesse importante canal de comunicação, apresentando o que eu pretendo para Parauapebas do futuro. Muito obrigado. Ken, estou muito feliz por justamente você ter vindo, ter acolhido, que nós procuramos e demos oportunidade para todos os candidatos, pré-candidatos, a estarem aqui para fazer esse diálogo, porque o que o servidor quer é servir. E para servir, nada melhor do que nós dialogarmos, de nós conhecermos, de nós debatermos e juntos atender essa sociedade. E saber da possibilidade de esse canal ir se apertando, ou melhor, de ir se estreitando cada vez mais, independente de quem for, mas que a gente possa estar sempre dialogando, independente também de resultados pós-eleições. Mas o PodServe é um espaço que ele tem como objetivo o diálogo social, a construção realmente para que a gente possa construir essa sociedade. Bom, muito obrigado mesmo sempre. Sempre que for necessário, estou às ordens, me chame. É só dar uma programadinha que a vida do seu amigo é dividida com Brasília. E mesmo que a gente não chame, mas que tu diga, Carlão, quero falar sobre isso, daquilo outro. Pô, perfeito, obrigado pela abertura. Fica aqui a certeza de que é um canal que está disponível para a gente poder vir debater ideias e eu trazer também algumas propostas. Então, muito obrigado e que Deus continue abençoando essa cidade, abençoando a todos nós. Que Ele nos dê a sensibilidade, a clareza, a sabedoria de fazer as melhores escolhas para cada um de nós. Muito obrigado. Beleza, pessoal. Beijão. Pode.